Então a gente vai estar estudando cadeias de Markov e seu comportamento a longo prazo. Então agora a gente está na folha número 19. Então a gente tem o teorema. Então os estados que estão em uma mesma classe de comunicação ou são todos recorrentes ou todos transientes. E a demonstração disso está no livro e eu vou dar apenas uma intuição. Então a intuição é a seguinte: se eu tiver um grafo lá, estou lá em Big Data, um grafo imenso, tá? E é um grafo gigante, tem muitas conexões, que eu não consigo nem desenhar, de tantas que tem. Sei lá. Desenhando uma estrutura arbitrária ali. Ok? E aí no caminho, você tem um monte de coisa tortuosa, mas no fundo eles se comunicam. Então existe um caminho aqui, tá certo que eu estou representando assim, mas na verdade é um cheio de nó aqui, tá bom? Sei lá, daqui tem um nó, vai pra cá, aqui, aqui. Mas aqui no meio, tá, eu posso reduzir, que no fundo ele tem um caminho assim, ó. Ok? Então se eles se comunicam, então se eventualmente eu volto no I, então eventualmente eu volto no J. Porque existe um caminho aqui que a probabilidade total é não nula. Tá? Porque se existe essa, é porque é não nula. Eu estou falando que ele é bidirecional globalmente. E se for transiente, os dois são transientes. Então se J é recorrente, então I também vai ser recorrente. Mesma coisa para transiente. Tá? Então a demonstração completa está no livro. Então como corolário, a gente tem que, em uma cadeia finita e irredutível, todos os estados são recorrentes. E a demonstração é simples. A demonstração é que é impossível não visitar ninguém após tempo finito. Então a gente tem o exemplo do livro, o exemplo da caminhada aleatória simples, tá? Que é aquela do bêbado. E a conclusão para aquilo ali é que o bêbado eventualmente encontrará a sua casa. Então todos os estados são recorrentes. Depois tem o próximo exemplo também, só estou resumindo eles. Vou chamar esse aqui de 3.13a, esse 3.13b. Ele diz que o pássaro bêbado eventualmente se perderá. O que é esse pássaro bêbado? O pássaro ele consegue voar em 3 dimensões. 3 direções diferentes. Teve aquele negócio de dimensão que a gente tinha discutido. Se for um pássaro bêbado, ele eventualmente vai se perder. Vamos fazer a análise. Então, no caso da caminhada aleatória, se você lembra, caminhada aleatória aqui no caso do bêbado, os estados estão conectados, né, com ida e volta. Então a cadeia é irredutível. Então vai ser recorrente ou transiente. Lembra que a gente viu no colorário que só se a cadeia de Markov era finita. Então a gente viu que é irredutível. Só que ela é transiente ou recorrente. Para um nó, já que a cadeia é irredutível, só olhar para um nó eu vou saber se todos são transientes ou recorrentes. Então vamos escrever isso. Então como ela é irredutível, então basta ver essa questão para um nó. E a gente vai olhar para o zero, tá? Então, somatório, entrada 0, zeros de p elevado a n, vai ser pn00. Então tem dois casos, o caso ímpar e o caso par. Então como isso aqui é zero, eu vou ter isso aqui. Certo? Então para um número ímpar de jogadas, eu nunca vou conseguir voltar para o mesmo cara. Para ele voltar sempre tem que ser um número par de jogadas. Então eu tenho a seguinte coisa. Ele está no zero, então ele vai para a esquerda dele, tá? Para a esquerda dele, não minha. Vai para a esquerda dele. Por exemplo, 3 vezes, depois volta uma vez, depois vai para a direita, depois volta. Então isso aqui é o exemplo de onde ele voltou para o mesmo lugar. Então se a gente codificar cada um desses caras como sendo L, 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 R, L, depois R, R, R. Então a gente pode codificar um desses caminhos que ele vai e volta para o mesmo lugar como uma sequência. E a gente pode ver que para eu conseguir voltar para o mesmo lugar eu preciso de N L's
e N R's. Então qual que é a sequência aqui? L, 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 R, L, R, R, R. Quantas sequências eu tenho? Eu tenho combinação de 2 N, N, N sequências. Então eu tenho que P 2N 0, 0 vai ser igual ao que a gente acabou de ver, 2N N a N, que são as formas de voltar a zero, vezes P, que é a probabilidade da caminhada aleatória, ir para a esquerda, e 1 menos P elevado a N. Essa é a quantidade de L's e essa de R's. Então, a única coisa que envolve aqui é o fatorial. Eu tenho que fazer limite para isso aqui tendendo a infinito. Tenho que fazer um somatório, né, para isso aqui tendendo a infinito. Então, para n muito grande, uma hora eu vou ter que calcular isso aqui. Então, eu consigo estimar o fatorial pela aproximação de Stirling, tá? Então, para n grande, eu tenho que n fatorial, aproximadamente n elevado a n, vezes e a menos n, raiz de 2πn. Então, isso aqui é uma aproximação bastante útil de saber. Quem faz computação tem que saber que n fatorial pode ser aproximado por essa expressão aqui. Então, se o n é muito grande, às vezes vale a pena eu fazer essas rotinas no computador. Tá? Então, a raiz quadrada do computador é uma coisa interativa, não é uma coisa barata. Mas para n muito grande, vale a pena fazer essa conta do que fazer a recursão para n fatorial. Então, isso aqui é chamado de aproximação de Stirling. Esse é o 21. A gente pode aproximar, então, esse binomial aqui por 4 elevado a n sobre raiz de πn. Então, a gente vai ter esse somatório infinito, tá? De P a 2N elevado a 0, 0. Vai ser igual ao somatório desse cara aqui. Vou chamar esse aqui de asterisco, que é a equação, tá? É o right hand side dessa equação. Vai dar somatório de 4P menos P elevado a N sobre raiz de π vezes N, que vai ser infinito se P igual a meio, menor que infinito caso contrário. Então, nesse caso aqui de cima, ela vai ser recorrente, e aqui nesse caso de baixo vai ser tangente. Gente, essa série infinita, ela vai divergir se P igual a meio, e vai convergir se P diferente de meio. Ok, então no caso 2D, a caminhada aleatória vai ser da seguinte forma. Então o estado atual estaria aqui, ele pode ir para cima, para baixo, além de ir para a esquerda e para a direita. E cada aresta aqui tem P igual a 1/4. Então isso aqui é uma caminhada, a gente chama de caminhada do bêbado simétrica simples. Então pode ir para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita com igual probabilidade. Então a cada passo, né? Então a gente vai ter, na verdade, como se o show fosse dividido numa grade. E cada quadradinho desse aqui seria um nó, onde o cara pode estar. E o bêbado vai andar para cima, para baixo, para a esquerda e direita. Vamos marcar o nó atual em preto. Então no exemplo 3.20, ele mostra que a cadeia é recorrente. Ou seja, o bêbado acabou voltando para casa. E a prova é similar que a gente já fez. No caso 3D, a gente tem os eixos assim, x, y, z. A gente pode pensar que eu tenho esse cara aqui, que é o estado atual, sempre em preto aí no caso. Que eu posso ter esquerda, direita, cima para baixo, assim também. E mostra-se também que isso aqui é transiente no caso, tá? E de fato, isso aqui vale para ND, tá? E isso é o teorema de Polya. Isso que a gente quis dizer que o pássaro bêbado eventualmente se perderá. Então, de certa forma, 3 dimensões é, no certo sentido, bem preciso, realmente a transição para o espaço n-dimensional. A gente tem ideias de 1, 2D, agora ND tem que entender 3D primeiro. Pelo menos para esse tipo de fenômeno.